Portugal jogou ontem contra o Uzbequistão e aparentemente a seleção chegou na Copa do Mundo. 5-0 com muitas oportunidades, muitos gols em diferentes situações e uma equipe com certeza muito melhor. Mas será que foi somente coincidência? Será que Portugal realmente mudou para essa partida? A gente fez um vídeo falando sobre os problemas na nossa visão na construção de Portugal. E nesse jogo contra o Uzbequistão, a gente já viu uma mudança de postura completamente diferente. Então eu quero mostrar para vocês o que foi que mudou na equipe de Portugal, que fez com que a equipe conseguisse chegar nesse sólido resultado e com muita eficiência, muita qualidade. Primeiramente, vamos falar um pouco sobre as mudanças estruturais da equipe. A gente teve uma alteração de um jogo para o outro, nos jogadores de frente, né, tirando ali a entrada do Rúben Dias, que foi crucial para toda a mudança de estrutura da equipe de Portugal, que foi o Bernardo Silva saindo para o João Félix. Essa pequena mudança ela teve um impacto estrutural muito grande na equipe de Portugal, porque a estrutura ficou mais ou menos da mesma forma como vocês estão vendo aqui. A gente viu o Pedro Neto gerando profundidade e amplitude pelo lado direito e o João Félix sendo muito mais um jogador de fora para dentro pelo lado esquerdo, o que possibilitou que o Nuno Mendes jogasse sempre no corredor. Quem viu o nosso outro vídeo vai lembrar que Nuno Mendes variou bastante entre corredor e saída de 3. Nesse jogo foi praticamente ele o tempo inteiro em profundidade, pouquíssimas vezes ele baixou ali para fazer uma saída de 3. Esse papel ficou mais com o João Cancelo, que também atuou um pouco mais por dentro nesse jogo, atuou um pouco mais no famoso meio espaço que a gente sempre fala aqui com vocês, tá? Isso gerou uma mudança num todo da equipe que potencializou muito todos os jogadores. Com a presença do João Félix, ele, por incrível que pareça, conseguiu se posicionar melhor do que o Bernardo Silva em várias situações diferentes. Por quê? Porque a gente viu no outro vídeo que o Bernardo Silva, em determinado momento do jogo, começou a baixar exageradamente para fora do bloco. E isso fez o Portugal entrar naquela circulação em U com poucas opções de passe por dentro. Já o João Félix ficou prioritariamente por dentro, ocupando ali o espaço entre linhas. Pouquíssimas vezes ele baixou para fora disso, e quando ele baixou, normalmente ele estava fazendo uma variação ali, uma permuta junto do Nuno Mendes. Então o espaço entre linhas sempre ficou preenchido. Além disso, com a presença do Pedro Neto, o Cancelo também jogou um pouco mais por dentro, jogou um pouco mais em meio espaço. O principal impacto, na minha visão aqui, individual, foi na partida do João Neves. O João Neves fez uma estreia muito boa e nesse jogo ele foi pouco exigido. Só que isso é um sinal bom, tá? Não estou falando que o João Neves é um jogador ruim, que quando ele participa da construção a equipe acaba tendo um pouco menos de qualidade, mas muito pelo contrário, isso significa que ele está jogando mais por dentro. O jogador que ele joga mais por dentro, joga mais próximo de entrelinhas, mais próximo da profundidade, ele vai ser menos exigido, ele vai participar menos da construção, isso é fato. Até por isso, aqui no Brasil principalmente, muitos dos nossos 10 eles não se tornam exímios jogadores de entrelinhas porque eles têm essa vontade, essa necessidade de estar sempre participando do jogo. Então eles sempre baixam, sempre saem desse espaço, eles não se desafiam a aprender a fazer um domínio orientado, assertivo nesse espaço para continuar progredindo. Eles já estão acostumados a sair desse espaço para receber a bola no pé. Então, quando o João Neves participa pouco da construção, é um sinal positivo para Portugal. Significa que ele está baixando um pouco e que ele está jogando mais em profundidade, mais em entrelinhas, que foi exatamente o que aconteceu. A equipe do Uzbequistão não fazia tanta pressão, por vezes jogava Vitinha, Renato Veiga e Rúben Dias, exatamente nessa estrutura. O Cancelo ganhando aqui o meio espaço, né, jogando um pouco mais próximo do corredor lateral, e os outros jogadores preenchendo a amplitude e profundidade do campo, e principalmente o entrelinhas, tá? Bruno Fernandes jogando um pouco mais atrás de Cristiano Ronaldo, foi outro jogador que foi muito potencializado, e João Félix junto do João Neves dando mais oportunidades mais pro lado do campo. E parece que não, mas essa estrutura, né, essa ideia de preencher mais o entrelinhas, ela acaba impactando até mesmo quem está jogando por fora, porque você tem sempre opções por dentro, a última linha está sempre pesada, e isso gera muitas dificuldades para os jogadores que estão defendendo aquele espaço. Então Portugal teve uma mudança estrutural que ela foi crucial para o bom desempenho da equipe. Como vocês sabem, a gente também gosta de trazer os vídeos para não ficar só no campo das ideias, e vocês vão ver o impacto de jogar com mais jogadores por dentro e menos jogadores por fora. Aqui está exatamente a estrutura de Portugal que eu falei para vocês. João Félix pelo lado esquerdo por dentro, Pedro Neto abrindo o campo completamente, amplitude total lá do outro lado, diferente do que o Cancelo às vezes fez isso, ou o próprio Bernardo fez isso no jogo de estreia, tá? Então aqui o Pedro Neto gerando essa amplitude pelo lado direito. Por dentro a gente já vê aqui o Bruno Fernandes, e um pouco mais à frente da saída de 3, o João Neves, só que vocês vão perceber que o João Neves vai atuar também no entrelinhas.
No decorrer do vídeo, a gente já vai ver aqui uma associação acontecendo por dentro, ó. Bruno Fernandes bem atrás do Cristiano Ronaldo, né, literalmente. E aqui tá a primeira grande mudança de nível de comportamento e dinâmica em relação ao primeiro jogo. O Cancelo ocupando prioritariamente o espaço por dentro, enquanto o Pedro Neto fica por fora. Então, ele sempre tinha essas condições de ou desmarcar para esse espaço, ou receber e conduzir para ele, que é exatamente o que ele vai fazer aqui. Esse aqui são um dos primeiros lances na construção, tá? Portugal no segundo tempo caiu bastante. Caiu não, né? Se poupou bastante, mas no primeiro tempo a construção foi muito boa. Então aqui a gente já tem uma outra coisa que aconteceu bastante nesse jogo, não aconteceu tanto no jogo de estreia. Eu vou falar um pouco mais detalhadamente quando a gente trabalhar ali como Portugal construiu por fora, tá? Mas nesse momento já de construção por dentro, a gente vê que agora tem uma combinação de desmarque de apoio e desmarque de ruptura. Então o Cancelo fez um movimento de ruptura, ele vai abrir no campo, enquanto o próprio Pedro Neto está aqui fazendo um movimento de apoio por dentro. O que acontece? O ala, ele sempre fica na dúvida se ele abre no campo ou se ele salta a pressão por dentro. O que acontecia normalmente, né, igual a gente viu no outro vídeo nesse tipo de situação, ou os dois atacavam o espaço ao mesmo tempo, ou os dois apoiavam ao mesmo tempo. E aí o defensor ele só tinha uma ação para ser feita, né? Ele não tinha essa preocupação, igual ele vai apresentar aqui, ó. E aí ele escolhe por sair, e aí nessa que ele escolhe por sair, né, com o desmarque de apoio, gera o espaço para o desmarque de ruptura aqui, principalmente do Bruno Fernandes ali por dentro, atacando o espaço. Tá, então isso foi bastante comum, bastante recorrente. Ó, aqui vocês já estão vendo outro momento do jogo, a estrutura. Aqui, se não me engano, já estava até 1-0 para a equipe de Portugal. Nuno Mendes bem aberto em amplitude, Pedro Neto bem aberto em amplitude. Olha o Cancelo onde está ocupando aqui um espaço quadrado, né? Tá bem avançado. E o João Neves também, ó, bem no entrelinhas, tá vendo? Sem baixar tanto para receber ali no pé, igual a gente viu no jogo de estreia. O que acontece, né? Olhando agora a construção por dentro, repare, como você tem mais opções por dentro, tem mais jogadores para a última linha ter essa referência, a última linha acaba se confundindo um pouco mais. É muito difícil de você defender o corredor central quando você tem essa combinação constante de jogadores marcando para frente e jogadores marcando para trás. E aí o que acontece é que naturalmente você gera esse tipo de desequilíbrio. O zagueiro pela esquerda saiu para encaixar no João Neves, e aí vocês estão vendo a importância do João Neves estar no entrelinhas, né, nesse tipo de situação. Então o desmarque aqui no João Neves, o passe entra no Cristiano Ronaldo e olha a quantidade de espaço que é gerado nas costas da última linha. O Cristiano Ronaldo não teve essa possibilidade aqui no primeiro jogo. Ou ele baixava muito, ou quando ele recebia por dentro, você não tinha a presença desses outros jogadores aqui para gerar ainda mais desequilíbrio na última linha. E aqui o João Félix recebe, o Bruno Fernandes vai receber na sequência, e aqui tá outro detalhe que só é possível com muitos jogadores por dentro. O zagueiro aqui, que é o Kuchanov, ele é um jogador que tem uma mentalidade zonal um pouco mais refinada. Ele não salta no Bruno Fernandes. Por que ele não salta no Bruno Fernandes? Porque tem mais jogadores entre linhas para ocupar espaço. Isso significa que o Bruno Fernandes vai ter um pouco mais de liberdade para jogar e que principalmente o Uzbequistão vai ter que correr para trás, vai ter que deixar esse espaço para Portugal. E é assim que Portugal vai progredindo, vai chegando mais próximo da área do adversário. E aqui mais um movimento combinado. O João Neves em desmarque de apoio e o Pedro Neto em desmarque de ruptura nas costas da última linha. Eu particularmente não acredito que nesses poucos dias tudo isso foi trabalhado, de questão de combinar o desmarque de ruptura com o desmarque de apoio. Mas existe uma coisa no futebol que é intrínseca ao futebol, que não tem como tirar do jogo, que é a característica do atleta. Tá? Então é a forma como ele lida com o jogo, a forma como ele entende o jogo. O João Neves, ele faz esse movimento de apoio naturalmente, e naturalmente o Pedro Neto realiza o desmarque de ruptura. Não necessariamente isso foi trabalhado dentro do treino, pode ter sido trabalhado sim, tá? É porque por conta do pouco tempo eu não imagino que isso aconteceu, mas pode ter sido trabalhado sim. Então o que acontece nesse tipo de situação é uma combinação de características. Então, pelo fato do João Neves ser um jogador de apoiar e o Pedro Neto ser um jogador de atacar espaço, quando você junta os dois, você gera muita dúvida no marcador. Porque nessa situação aqui, por exemplo, se o ala ele priorizar fechar a profundidade, o João Neves pode receber livre ali na entrada da área e buscar a finalização de fora. Se ele priorizar a saída do João Neves, ele vai libertar muito espaço para o Pedro Neto atacar a profundidade. Então ele acaba ficando sempre nessa enrascada aqui, nessa dúvida. Nesse lance específico, ele vai priorizar o Pedro Neto, e aí o passe entra na profundidade e o zagueiro consegue tirar, tá? Mas é uma situação bem difícil para o defensor.
Mais uma vez a estrutura para vocês, o que muda nesse frame aqui em específico, tá? João Cancelo baixo na saída de 3, com o João Neves aqui no entrelinhas, é só isso que muda, tá? No decorrer da dinâmica a gente vai ver aqui, ó, que isso vai ser alterado também. Aqui um lance específico só para mostrar para vocês um pequeno detalhe do Bernardo Silva em relação ao João Félix. Muitas vezes o Bernardo Silva ele não baixou nessa altura aqui que o João Félix está baixando. Por quê? Porque o entrelinhas ainda está aqui. Então, teoricamente, o João Félix ainda está apoiando no entrelinhas, tá? Porque a segunda linha está mais ou menos nessa região aqui, ó, e a última aqui, né? Obviamente. O Bernardo Silva, por outro lado, ele já baixou mais exageradamente, né? Já buscou a bola aqui um pouco mais baixo no jogo que a gente viu, tá? Então aqui é uma diferença de posicionamento mesmo do João Félix para o Bernardo Silva, só quis destacar isso. No decorrer do lance, ó, vocês vão entender por que ter tantos apoios por dentro. Aqui o João Neves sendo pressionado, e foi um dos motivos que ele participou menos do jogo, tá? Atuando mais no entrelinhas, tem mais pressão. Então encaixe feito no apoio também do Bruno Fernandes. Olha só como já tá a última linha. Na hora que o apoio volta, você combina isso com os desmarques de ruptura. E aí você ataca as costas da última linha de maneira muito mais agressiva, muito mais eficiente. Nesse lance aqui especificamente, o João Félix acabou errando o cruzamento para o Cristiano Ronaldo, mas foi uma excelente oportunidade e aqui ainda estava 2-0. Então Portugal teve situações de construção muito boas, não dependeu somente de bola parada e transição, e conseguiu jogar um futebol muito melhor comparado ao jogo de estreia. Então o Uzbequistão estava o tempo todo em situação de inferioridade, de desequilíbrio, estava o tempo todo a última linha muito sobrecarregada, e isso gera um sentimento de domínio sobre o adversário, tá? É muito mais sobre ganhar, sobre perder. É sobre como a forma que você transparece o jogo para o seu adversário. Então parecia que o Uzbequistão não ia conseguir jogar de maneira nenhuma, independente do que fizesse, estava sempre sendo dominado pela equipe de Portugal. Bom, até agora nos vídeos eu falei sobre a construção por dentro, mas vocês sabem que Portugal é uma seleção que gosta bastante de construir por fora. Então vamos dar uma olhada como foram essas dinâmicas quando aconteceram pelos corredores laterais. Aqui você tem uma leve mudança de posição do João Félix com o Nuno Mendes, tá? Então o João Félix jogando um pouco mais aberto na esquerda, o Nuno Mendes um pouco mais por dentro. E aí quando passa a entrar no João Félix, ó, vai acontecer aquilo que eu senti muita falta no jogo de estreia. Vocês viram aqui onde que o Nuno Mendes estava, né? Ele estava por dentro. E aqui ele está fazendo um movimento de desmarque de apoio para fora. E aí, automaticamente, ele atraiu o zagueiro da direita. E o Bruno Fernandes está fazendo um movimento de ruptura para dentro. Ou seja, são movimentos opostos. Com os movimentos opostos, o zagueiro ele sempre fica na dúvida. E aqui eu coloquei a seta justamente por conta disso. Se ele fica no encaixe no Nuno Mendes, ele gera muito espaço para o Bruno Fernandes. Se ele sair e ir em direção ao Bruno Fernandes, o Nuno Mendes vai ter bastante espaço. O Wagner, então por que o zagueiro do outro lado não faz a cobertura, né? Já que é uma linha de 5, porque você tem a presença do Cristiano Ronaldo. Então vê só como um ponto está interligado no outro. O fato de você ter mais jogadores na última linha também permite que você tenha uma construção mais tranquila no corredor lateral, porque justamente, obviamente, o zagueiro aqui ele vai priorizar o corredor central, certamente, ele vai priorizar o corredor central e ele vai libertar muito espaço por fora. Ele não tem nem a liberdade de ficar por fora para o outro zagueiro, que é esse daqui no caso, fazer a cobertura por dentro. Por quê? Porque ele já está com o opositor dele. Então faz muito mais sentido esse zagueiro priorizar o espaço por dentro e deixar o Nuno Mendes fora, né, com tempo e espaço, deixar ele livre por fora, que é exatamente o que acontece. O Cristiano vai lá, faz o encaixe no Bruno Fernandes e o Nuno Mendes tem, olha só, a quantidade de espaço que ele tem para ir para profundidade e buscar o cruzamento. Não à toa, o Nuno Mendes atuou muito bem, ele teve muito mais espaço para buscar a profundidade, isso aqui foi constante durante o jogo. Segundo a construção de Portugal por fora, eu quero que vocês reparem somente na última linha, tá? Ali quem estava fazendo o apoio era o Nuno Mendes, ele vai receber e esse ala vai fazer um movimento de salto nele. O ala saltando nele, a gente já vê a presença de Cristiano Ronaldo e João Félix aqui por dentro. Na hora que a gente... aliás, perdão, era o Bruno Fernandes e o João Neves. Na hora que a gente dá uma olhada no decorrer do lance, o que acontece? Cristiano Ronaldo fazendo um movimento de apoio, olha a quantidade de espaço que surge entre os jogadores aqui que a gente chama de intervalos, né? Que é esse espaço entre um jogador e o outro, olhando na ótica horizontal. E aí você já tem Bruno Fernandes e João Neves atacando esse espaço na profundidade. Ou seja, combinação de desmarque de apoio com desmarque de ruptura. Aquilo que faltou muito no primeiro jogo. É uma combinação, então, muito melhor
desses jogadores dentro de campo. A gente consegue ver que isso melhorou bastante. Inclusive, esse daqui é o lance que gera a falta do segundo gol, que foi o gol do Nuno Mendes. Por último, vamos analisar o terceiro e último gol de Portugal, para vocês verem mais uma vez o impacto de ter jogador pesando na última linha. A construção vai começar lá pelo lado direito, Francisco Conceição, se não me engano, conduz, traz por dentro, e o Semedo aqui já buscando a profundidade, e o Trincão por dentro. E aí vocês lembram exatamente o que eu falei sobre a postura do zagueiro para realizar a cobertura. Se o zagueiro ele já tem uma referência por dentro, que é o que vai acontecer aqui, ó. Se o zagueiro ele já tem uma referência por dentro, dificilmente ele vai sair para fazer a cobertura, ou pelo menos ele vai demorar um pouco mais para sair. É exatamente o que acontece aqui, ó. Tem uma combinação de movimentos aqui para o Bruno Fernandes, só voltar um pouquinho para vocês verem, ó. O passe entrou, né, um desmarque aqui do Conceição para apoiar, o passe entrou no Bruno Fernandes e o Semedo vai atacar a profundidade. Um pouco ainda fora de sincronia, mas já é o suficiente para você gerar um pouco mais de desequilíbrio na última linha. E aí a presença desse jogador por dentro vai permitir com que o zagueiro demore mais para sair por conta dessa necessidade de dividir referência, vai gerar mais espaço para o Semedo, ele faz o cruzamento e aqui é o lance que gera o gol do Rafael Leão, o último gol aí de Portugal em cima de Uzbequistão. Então, somente para concluir e encerrar, a entrada do João Félix no lugar do Bernardo Silva gerou muito mais para Portugal, um benefício de ter a última linha sempre pesada, né? Uma mudança de estrutura que foi crucial para o bom resultado. Eu acredito que Portugal encontrou o caminho, que essa deve ser a forma que a equipe vai jogar até o final do campeonato, nos jogos claramente, né, que tiver mais a posse, e vamos esperar para ver como a equipe vai se portar em jogos que tiver menos a posse, que ainda não aconteceu. Concorda, discorda? Deixa o seu comentário. Fala com a gente, igual vocês falaram também no conteúdo passado, sobre os problemas de Portugal. Vamos elogiar quando tem que ser elogiado e vamos criticar quando tem que ser criticado. Tamo junto e até a próxima.